Oi, gente linda do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim, que o Espírito Santo de Deus, que está aqui agora, trazendo essa palavra através de mim, também está junto de vocês, revelando-a para que todos nós saiamos fortalecidos e renovados. Eu quero trazer justamente uma palavra de renovo, tá? Quando eu me converti, tem uma palavra que ficou muito forte gravada em mim. Ela, lá em Jeremias 29, a palavra diz o seguinte: eu que sei que pensamentos tenho ao seu respeito, pensamentos de paz e não para o mal, para dar o fim que desejais. Deus, ele tem essa característica, tá? Ele quer fazer o que nós desejamos. Acontece que às vezes a gente deseja o mal para a gente. Às vezes a gente deseja o resultado imediato, sendo que há um aprendizado, há uma entrega a ser feita. E que Deus, ele sabe os caminhos. Então, entenda que tudo que Deus faz é perfeito. E Deus faz pensando no seu bem, pensamentos de paz e não para o mal. Quando a gente tem essa certeza, quando a gente carrega isso fundo no coração, a gente passa a viver de uma outra forma, né? E aí a palavra prossegue dizendo: então vocês me buscarão, vocês orarão a mim, vocês clamarão e eu os ouvirei. Deus sempre está ouvindo. Entenda, Deus sempre está ouvindo. Ele está sempre ligado em nós. Sempre. Não existe essa de Deus não respondeu. Não respondeu porque às vezes não tinha nada para responder. Como é que você... Eu lembro que eu dava aula, tinha um aluno, logo nas primeiras aulas que eu dava, que era engraçado, eu fui dar aula para um esquadrão da cavalaria, né? Na verdade não é esquadrão, um grupo da cavalaria, e tinha um aluno que era muito engraçado. As perguntas que ele fazia não tinha nada a ver, eu olhava assim estupefado e prosseguia a aula, não tinha nem o que responder com relação àquelas perguntas que ele fazia. Eu falei, o que esse cara tá? Onde é que ele tá? E muitas vezes a gente age dessa mesma forma. Deus está ensinando uma coisa tão clara, tão cristalina, e a gente está totalmente distraído. Ele está falando não e você está fazendo daquele jeito, sabe? É como quem não está prestando atenção em Deus. E ele prossegue dizendo, então vocês vão me buscar. E vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o seu coração. É isso que eu quero trazer para vocês, que a gente tem que estar o coração voltado para Deus, a gente tem que estar buscando e Ele vai trazer, vai fazer o melhor. Não é o melhor que a gente pensa, mas o melhor que Ele tem, verdadeiramente. No final das contas é o melhor, porque Deus é perfeito, nos ama, cuida de nós. Amém? E essa palavra de renovo, de coragem, de que vale a pena permanecer, é que eu quero trazer para vocês. Essa palavra inicia lá em Lucas, a partir do versículo 24, aliás, no capítulo 24, a partir do versículo 13, ele fala de um encontro que Jesus teve com dois discípulos que estavam indo pelo caminho de Emaús. Emaús é uma aldeia próxima a Jerusalém. Eles estavam saindo de Jerusalém depois da morte de Cristo, na cruz. E é um caminho que demora mais ou menos 3 horas, tá? De caminhada. E eles estavam indo tristes por aquele momento e Jesus apareceu e veio caminhando junto com eles. Já era o 3º dia, né? E Jesus veio caminhando junto com eles. E a palavra diz que naquele momento não foi lhes dado reconhecer Jesus. Então, por ação espiritual, naquele momento eles não reconheceram Jesus. E Jesus perguntou, o que é que vocês estão falando aí, que estão tão tristes, tão abatidos, tão preocupados? E eles falaram, poxa, será que você é o único que vem de Jerusalém e não sabe do que aconteceu? O que aconteceu? Perguntou Jesus. E eles falaram, poxa, que um profeta, homem de Deus, poderoso em palavras, em obras, que fazia milagres,
Ele, aquele que a gente esperava que ia redimir Jerusalém, né, que ia redimir Israel, né, ia restaurar Israel à sua glória, ele foi preso e morto, crucificaram Jesus. E aí Jesus falou para eles, mas, meu Deus do céu, eu mesmo, né? Meu Deus do céu, será que quando é que vocês vão conseguir entender que Jesus, o Cristo, veio justamente para que essas coisas acontecessem? Era preciso que isso acontecesse. E começou a explicar a eles, desde Moisés, passando por todos os profetas, a palavra a respeito do Cristo. E eles foram ouvindo aquilo tudo, né? E aí, nessa caminhada, explicação demorada, né? Caminhada de 3 horas, Jesus foi falando para eles, e aí eles chegaram a Emaús. E Jesus fez como se fosse seguir o seu caminho, e eles constrangeram Jesus a vir estar com ele. Já está de noite, vem, repousa com a gente, é hora de parar. Eles queriam continuar ouvindo, né? Mas aí, Jesus, no momento que foi servido a ceia, Jesus pegou o pão, abençoou, partiu, entregou para eles, e nesse momento eles o reconheceram. Eles perceberam que aquele era o Cristo. Aquele era Jesus que estava perante eles. E Jesus sumiu da presença deles. Naquele momento, um olhou para o outro e eles falaram, nossa, não nos ardia o coração enquanto ele falava todas aquelas coisas? E imediatamente, mesmo sendo à noite, eles retornaram, se levantaram e retornaram a Jerusalém. Vocês estão entendendo? Eles não ficaram parados, eles decidiram retornar. Olha só, o texto afirma que aqueles eram discípulos de Jesus. Podia ser 2 pessoas a quem Jesus tinha curado ou tinha liberto. Ou era cego, ou era surdo, ou estava doente, ou estava possuído por algum demônio, porque a palavra diz várias vezes que ele curava, ele libertava e as pessoas o seguiam, passaram a seguir. Então se tornavam discípulos. Ou então podia ser daqueles 70 que Jesus enviou para pregar as boas novas e voltaram maravilhados, dizendo, Senhor, os próprios demônios, eles saíam e obedeciam a sua palavra. Então, sob o seu nome expulsamos demônios, curamos. Então, eles voltaram maravilhados. Aqueles mesmos homens maravilhados. Aí, e um deles, que se chamava Cleopas, ele podia ser até marido de uma das Marias que estavam lá na cruz, junto com Maria Madalena, com a tia de Jesus e a mãe de Jesus. E a palavra diz que o marido de uma delas era Cleopas, pode ter sido ele também, né? Ela é discípula de Jesus, ele também. E se fosse, ele ouviu que a esposa presenciou, ouviu Jesus falando à mãe dele e viu todas aquelas coisas, né? E outra coisa, eles já tinham ouvido falar que algumas mulheres deles lá tinham ido e tinham visto o túmulo vazio, e que elas falaram, 2 anjos apareceram e falaram que Jesus ressuscitou. Mas eles estavam tristes, eles estavam abatidos, indo por aquele caminho, tá? Então esses homens que tanto viram, tanto viveram, estiveram em comunhão com Jesus, presenciaram o poder da sua palavra, porque mesmo que isso não tivesse acontecido com eles, eles presenciaram inúmeros sinais, inúmeras maravilhas que Jesus fez, e mais ainda foram alimentados pela palavra de Jesus, aquele tempo que eles estiveram junto com eles. Mas daí de repente estavam tristes, porque não aconteceu como eles esperavam. Eles esperavam um profeta que ia salvar Israel. Jesus veio muito mais, ele veio salvar o mundo inteiro, todos aqueles que o receberem. Amém? Ele veio para trazer a salvação à humanidade, muito mais do que Israel. Então ele veio cumprir
Não exatamente o que eles queriam, muito mais, mas não exatamente como eles queriam e da forma que eles imaginavam. Outra coisa que você vê é que eles falam, um homem poderoso em obras, em palavras, tal, mas não conheciam Jesus como aquele que ia redimir toda a humanidade. Eles não sabiam de fato, não conheciam de fato Jesus, apesar de ter estado com ele todo aquele momento, tá? Todos aqueles momentos viveram junto com Jesus. Mas aí saíram de Jerusalém. Jesus tinha estabelecido que eles deveriam ficar por ali. Mas aí aconteceu todas aquelas coisas, o que eles estavam? Voltando à vida deles, seguindo por outro caminho. Então estavam deixando o caminho proposto para seguir suas vidas, como se tudo aquilo que eles tinham vivido não tivesse sido real. E aí, você veja só, numa crise econômica, numa crise de saúde, numa crise emocional e comportamental como aqui vivemos, nesse afastamento da igreja como templo de convivência, de esfriamento espiritual, onde as coisas não acontecem como nós esperávamos, muitos, mesmo que tenham conhecido Jesus, acabam se desviando, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo não tivesse sido verdade, ficaram desiludidos como aqueles 2 discípulos, né? Agora você percebe o seguinte, Jesus ficou um tempo depois da ressurreição, e em nenhum momento ele foi para Emaús ou para qualquer canto por ali. Então Jesus não tinha nada a fazer a não ser encontrar com aqueles 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém, que estavam saindo do propósito. O interesse dele não era a caminhada até Emaús, o interesse deles era estar com aqueles homens. A palavra diz o seguinte, Jesus falando assim, olha, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vocês, para que vocês deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Deixa eu te dizer, Jesus não desiste. Não interessa a tristeza, não interessa o caminho que a gente estabeleceu, Jesus não desiste. Ele está sempre preparado, né? Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala aos Filipenses que ele diz, eu estou plenamente convicto que aquele que iniciou a boa obra em vocês, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Então tenha essa certeza, tá? Jesus não desiste de ninguém. Jesus está sempre presente. Ele não desiste de você, ele não desiste dos seus filhos. Na parábola do filho pródigo, o que acontece? Está lá Deus esperando, com expectativa, o retorno do filho amado, arrependido. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as escrituras? A palavra de Deus, ela aquece o coração, mesmo daquele que se esfriou, que está afastado, que está triste, está perplexo com todas aquelas coisas que aconteceram. Está distraído e está focando já em outras coisas. Só passou, vamos para outro caminho, vamos voltar à nossa vida. Mas seus olhos vão se abrir e reconhecerão a Jesus. Por um momento, não foi dados a conhecer, mas no momento vai ser dado a conhecer. Eles vão reconhecer Jesus. Creia, continue crendo. E voltarão ao centro da vontade de Deus. Enquanto tudo parece fora do lugar, continue crendo e fazendo o que é certo. Fazendo o que é certo. Lá em Gálatas 6:9 fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não desista. No tempo certo você ceifará. No tempo certo as coisas vão acontecer, aquele projeto que você pensava vai ser restaurado, a economia, sua economia vai ser restaurada, o seu filho que abandonou, foi
está distante, ele vai retomar, ele vai retomar o caminho do Senhor, ele vai vir. Olha só, os momentos de crise são momentos históricos, onde a verdade efetivamente surge. Você vê, nesse tempo, existem aqueles relacionamentos que estavam superficiais, eles ou rompem ou se aprofundam. Ou a coisa resolve ou não resolve. Mas a coisa fica morna, não vai ficar. E Deus diz o seguinte, ele odeia o morno, ou quente ou frio, ou sim ou não. Esse negócio de meio termo não é com Deus. Por isso que muitas vezes ele vem para trazer uma crise para revelar a verdade. Porque a verdade tem que ser revelada. E quando a gente avança, a gente persevera, a gente vence, essa verdade se estabelece em nós e nós mudamos de patamar. Amém? É nesses momentos de crise que aqueles que são só religiosos e tudo, deixam de sê-lo e passam a conhecer verdadeiramente Deus. Olha só a história de Jó. Jó eram homens convicto e tudo, mas não conhecia Deus. Ele ouvia falar, e mesmo assim era um exemplo, mas ele mudou de patamar e passou por um momento, não só ouvia falar de Deus, mas de efetivamente a de conhecê-lo. E é muito importante isso, que a gente conheça. Então, mesmo que milagres tenham acontecido, mesmo que maravilhas tenham acontecido, mesmo que Deus mostrou o poder dele em sua vida em vários momentos, muitas vezes a gente, que é humano, que é falho, acaba se desviando e seguindo um caminho distante, diferente daquele que Deus propôs para nós. Mas aí vem Jesus, que não desiste, tá? Deus não quer religiosos. Ele não quer alguém que ouve falar da palavra, que até conheça a palavra. Ele quer pessoas que a vivam verdadeiramente, tá? Então, ele não quer... Ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Ele quer a verdade. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Amém? É esse o nosso Jesus maravilhoso. Esse que não desiste nunca. Esse que deixa muitas coisas para ir atrás de dois que estavam seguindo para outro caminho. Esse Deus maravilhoso. Então, é tempo de profundidade. Não é tempo de superficialidade. Né? Tem aquela passagem do rio, olha, tem um que chega, bota o pezinho, não, ele convida a gente a mergulhar no rio. Não é pelo tornozelo, não é pelo joelho, não é no peito, não, é dentro. Vivendo tudo com poder. E não desfalecendo, permanecendo, fazendo o bem. Eu fico feliz em ver toda essa movimentação. Sérgio, poxa, vocês permanecem fazendo o que é certo, né, Fernando? Vocês permanecem seguindo firmes. Elisa, Leia, vocês continuam fazendo o que Deus chamou para vocês fazerem. Isso é um tapa na cara do inimigo. E isso é seguir crendo, fazendo o bem, sem desfalecer. E crendo que Deus está tomando conta, tá bom? Deus está tomando conta, não importa as coisas que apareçam, não importa o que aparentemente está acontecendo. Deus está junto. Então, é isso que a gente tem que fazer. O fim, ele não está escrito. Com ele morremos, com ele ressuscitamos. Permaneçam simplesmente, tá? Há um momento de morte, mas há um momento de ressuscitar. Então, há coisas para as quais nós morremos e há coisas para as quais nós ressuscitamos. Então, declare, ligue no céu, que assim acontecerá na terra. Continue crendo. Seja forte e corajoso, como Josué. Essa palavra que Deus tinha para Josué. Você tem uma obra violenta. Moisés não fez. Agora é com você, Josué.
Seja simplesmente forte, corajoso. Medite nas palavras que eu te dei. Medite nessas coisas, dia e noite. Seja forte, corajoso. Ele falava isso várias vezes. Então, seja forte, corajoso. Não desista. Para Gideão, que estava lá num momento aflitivo, num momento onde Israel estava sendo invadido e eles nada podiam fazer, chega um homem de Deus, o anjo de Deus se fala para eles, homem valente, valentia, homem valente, mulher valente, permaneça fazendo o que é certo, permaneça crendo, né? Davi falou para Salomão, quando Salomão foi assumir o reino, olha, seja homem, avança firme. Só isso, o conselho que ele deu, seja homem. O próprio Davi, né, quando ele estava numa situação difícil, a palavra diz que ele se fortalecia no Senhor. Tinha uma hora que ele estava assim, desesperado, estava longe de casa, morando numa terra distante, levou para um lugar suas mulheres, e aí eles saíram para fazer uma campanha e tal, e tudo, na hora que voltaram, outros inimigos tinham chegado na cidade e levado toda a família dele, dos seus homens, os homens queriam matar ele, porque, poxa, nós vamos seguir Davi, o que aconteceu? E ele ficou profundamente triste, e chorou muito, mas a palavra diz que ele se fortaleceu no Senhor. Olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está com você, sempre. O próprio Jesus, orando, no Getsemane, ele estava ali, prestes, ele sabia o que ia acontecer. Ele falou, Senhor, se puderes, afasta de mim esse cálice, mas que seja feito a tua vontade. Qual cálice é esse? Era os açoites, a crucificação? Não, o pior era a separação dele de Deus, porque ele nunca tinha estado naquela situação. Ele, pelo nosso pecado que ele carregou, ele ia ficar separado de Deus. Mas ele morreu e ressuscitou, e você com ele, para que você tenha vida. Amém? Para que você tenha vida, você tenha esperança, e as coisas mudem, tá? Então, o próprio Jesus, quando estava ali, naquele momento de desespero, chorando lágrimas de sangue, a palavra diz que desceu um anjo, e o anjo o fortalecia. O anjo fortalecia Jesus. Então, Deus tem um anjo te fortalecendo nesse momento. Deus tem uma palavra te fortalecendo, te dando coragem. Deus está incentivando a você continuar crendo. Está dizendo, vale a pena, não perca, persevere, continue, tá? Não desanime. Prefira trazer à memória aquilo que te traz esperança. Quem falou isso foi Jeremias. Jeremias pregou para um povo que estava caído, e ele pregava falando, vocês vão se dar mal, porque vocês estão agindo dessa forma, nós vamos para o exílio, povos vão escravizar a gente. E ele foi nessa palavra o tempo todo. E mesmo assim, ele trazia à memória aquilo que trazia esperança. Porque da mesma forma que tinha essa palavra de queda, tinha a palavra de vitória, de renovação, da mão do Senhor indo sobre aquele povo quando eles se arrependessem, quando eles clamassem. E aí Deus restaurou no tempo certo. Entenda, no tempo certo. Não se desfaleça, permaneça fazendo o bem, porque no tempo certo você colherá. No tempo certo você receberá todas essas coisas, tá? Deus é contigo. Deus é contigo, homem valente, mulher valente. Deus é contigo, meu filho amado. É dessa forma que ele fala a respeito de nós. Ele está de braços abertos para você, para seu filho. Olha, permaneça cevando a novilha, tá? Para ela estar gordinha, porque do mesmo jeito que o pai deve ter ficado triste quando o filho saiu de casa para tomar o rumo incerto,
há o momento que esse filho voltará e você receberá de braços abertos e será momento de festa, tá? Então creia e viva esse momento. Deus, ele já está no nosso futuro, ele já está atuando, ele já está fazendo. Simplesmente continue crendo, continue confessando a palavra de Deus e continue vivendo-a. Em nome de Deus, seja essa a sua determinação. Prossiga, vá em frente. Fiquem com Deus.